Boa noite, irmãos. Queria agradecer, em primeiro lugar, a Conferência Coinonia pela receptividade e pela oportunidade que me dá de poder falar do Senhor Jesus e abrir sua palavra e fazer uma exposição dela. Antes da gente abrir, falar como é que vai acontecer nesses encontros que nós teremos, eu queria me apresentar. O William pediu para mim me apresentar. Então, meu nome é Rômulo Monteiro, eu sou pastor há 17 anos já. Desses 17 anos eu estou há 15 anos na Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Aquirás, que é a minha cidade de origem, cidade da minha esposa também. Sou casado há 22 anos com a Franciane, ali. E nós temos 3 filhos homens, o Natanael de 16 anos, o Heitor de 8 e o Caleb de 2. O que mais que eu posso falar? Fui professor no Cibima, na parte de graduação, lá em Fortaleza. Hoje sou professor só na parte de mestrado. E também ministrei durante um tempo na escola Charles Spurgeon, que é uma escola de teologia que tem em Fortaleza. Terminei meu mestrado em 2014 e o fruto do meu mestrado é um livro que vai ser sorteado daqui a pouco aí pela turma da Coinonia. E é então o alvo dos meus estudos com vocês, esses encontros aqui. Então vai ser mais ou menos assim. Antes de eu orar aqui, eu vou explicar o que vai acontecer. Eu vou dividir as minhas palavras em 4 partes, sendo que 2 vai ser agora. Eu quero ler o livro de Hebreus com vocês. A gente vai tentar entender a parte do contexto do livro, a parte literária hoje. Amanhã, no primeiro momento, nós vamos falar um pouco da parte teológica do livro. E na parte última nós vamos estar expondo o capítulo 5, versículo 11 até o versículo 12 do capítulo 6, que é uma passagem que na verdade foi alvo da minha atenção, e por isso que eu estudei o livro de Hebreus, por causa exatamente dessa passagem, que sempre foi uma passagem para mim que ficou, digamos assim, sempre, eu nunca encontrei uma explicação viável, e por isso que eu me debrucei nessa passagem. Mas antes de tudo, vamos então ter um momento de oração. Vamos falar com o nosso Deus, para que possamos ler a sua palavra com respeito e reverência. Vamos orar. Santíssimo Deus, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, gratos somos pela redenção, pela salvação, pelo preço pago pelo Senhor Jesus, pela transformação, pela aproximação do Senhor, porque hoje podemos adentrar o Santo dos Santos, porque Cristo abriu o caminho, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, que essas verdades sobre Jesus e o Teu plano não venham a tornarem-se opacas na nossa vida, mas que tenhamos essas verdades sempre diante de nós, fortalecendo nossos corações, nos guiando, nos orientando e também nos instigando a continuar a viver uma vida que Te agrada. Que nosso coração, nossa vontade esteja em harmonia contigo, porque só assim teremos uma alegria plena, profunda, que pode ser acompanhada de lágrimas e de sofrimento, mas ainda assim será uma alegria contigo. Obrigado por esse tempo, pela igreja, por essa conferência, pela organização, por cada pessoa. Que o valor do que está acontecendo aqui esteja muito claro em nossos corações. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos então para o livro de Hebreus. Abra sua Bíblia aí, nessa carta, que alguns chamam de carta pregação, Hebreus. Então fala um pouco do contexto histórico desse texto. Primeiro ponto aqui, uma das grandes questões a se responder sobre o livro de Hebreus é quem escreveu o livro de Hebreus, Até hoje nós não sabemos realmente quem escreveu, o autor não se apresenta na obra. Nós temos uma noção básica lá no finalzinho da carta, quando nos é dito que ele era ligado, conectado com a turma de Paulo, os cooperadores de Paulo, do ministério paulino. Mas até aí ninguém sabe mais muita coisa. É muito difícil saber quem escreveu Hebreus. Há livros sobre isso, comentários de Hebreus que, comentários que em um volume só você tem um assunto da autoria. Existem livros, teses de doutorado só para falar e para discutir quem escreveu o livro de Hebreus, para você ter ideia.
E eu não consigo entender que essa é uma luta, digamos assim, que tenha praticidade na hora de entender o texto. Digamos que a gente entenda que quem escreveu foi Paulo, isso não vai mudar a nossa interpretação do texto. Se a gente entender que foi Lucas, também não. No máximo, a gente vai ter uma noção de como funcionava a dinâmica da autoria bíblica, mas nós não temos, digamos assim, saber quem escreveu o livro não vai dizer para a gente, não vai, digamos assim, é uma informação que não vai mudar muito a minha interpretação dos textos. Por exemplo, o meu entendimento de Hebreus hoje não mudaria se descobríssemos que foi escrito por Paulo, ok? Mas é difícil saber quem escreveu por várias razões. Uma delas é que a forma como o autor escreveu é singular. Ele é um autor marcado por um vocabulário muito particular. Por isso que alguns acreditam que está mais próximo de Lucas, porque o grego de Hebreus é o grego mais complexo do livro, de todos os livros da Bíblia. Quando você começa a estudar um pouco de grego, o grego bíblico, um dos primeiros livros que você vai estudar é as cartas de João. É um grego mais simples, mais tranquilo, mas Hebreus seria o seu último estágio, tá? Porque Hebreus é um livro muito mais complexo. O vocabulário do autor é muito mais rico. Ele tem palavras que só acontecem no seu livro. Mais de 100 palavras só estão em Hebreus. Então ele tem um estilo diferente, um vocabulário mais rico. Então é por isso que fica difícil você comparar ele, por exemplo, com outros livros. Ele se destaca em distinção. Então, geralmente quando me perguntam assim, quem o senhor acha que escreveu Hebreus? Eu sempre gosto de dizer assim, quem escreveu Hebreus não foi alguém que escreveu outro livro do Novo Testamento. Porque quando eu comparo Hebreus com outros livros do Novo Testamento, eu não encontro nem algo paralelo no jeito de escrever, no estilo de escrever, tá? Mas não saber o nome do autor não quer dizer que nós não podemos ver um tipo de perfil do autor. Então muitas vezes, alguns livros da Bíblia nós não temos a autoria, tá? Nós não sabemos realmente quem escreveu 1 e 2 Samuel, não sabemos. Então, mas você pode traçar um perfil do autor, e isso dá para a gente fazer aqui. Então, uma das coisas que fica clara quando você estuda o livro de Hebreus é que o autor dessa carta, ele era alguém extremamente versado no Antigo Testamento, e ele tinha uma capacidade literária que se destacava. Então trata-se de um homem que poderíamos até chamar de erudito, alguém extremamente versado. O livro de Hebreus é um livro marcado, por exemplo, pelo número gigantesco de recursos literários. O autor lança a mão de várias metáforas, vários recursos de estrutura da linguagem. Então ele é um homem erudito, conhece muito do Antigo Testamento, ele cita muito o Antigo Testamento, mas no capítulo 13 nós temos um indício ali de que tudo indica que esse autor, ele era pastor de quem ele estava escrevendo. Então lembra que geralmente nas cartas do Novo Testamento, os pastores ou presbíteros, eles geralmente eram em plural, eram os presbíteros da igreja. Então aqui parece que ele é um presbítero ou um pastor de uma igreja que ele está escrevendo, que tudo indica que está passando por muita dificuldade, mas daqui a pouco a gente chega lá, vamos ficar só no autor por enquanto. Quem é esse autor? Erudito, conhecedor do Antigo Testamento, versado no Antigo Testamento, e tudo indica pelas palavras que ele utiliza no capítulo 13, o pastor ou um dos pastores da comunidade, ok? A palavra que ele usa lá no capítulo 13 é a palavra guia. Você pode até ir para lá no capítulo 13 rapidamente. No capítulo 13 ele usa a palavra guia, no versículo 7, lembrem-se dos seus, na minha versão tem líderes, estou seguindo aqui a NVI, tá? Lá na frente, no versículo 17 ele diz, obedeçam aos seus líderes, e algumas versões traduzem como guias também. Então a palavra guia aqui é uma palavra que é utilizada principalmente entre os cristãos próximos da Itália, era a palavra muito utilizada para os pastores. Por isso que esse documento está muito conectado ao povo da Itália, ao povo de Roma, tá? E ele usa uma expressão que era comum naquela época para descrever um pastor.
Aqui, então, ele se coloca dentro do grupo dos guias, ou seja, ele é um pastor. Muito bem, sabendo agora quem é o pastor, vamos saber agora quem é esse povo para quem ele está escrevendo e que situação eles estão vivendo. 2 capítulos do livro de Hebreus nos fornecem a informação necessária para a gente entender o que está acontecendo. O primeiro capítulo é o capítulo 10. Fica muito claro que essa comunidade passou por dificuldades gigantescas. Vamos lá para o capítulo 10 rapidamente. Na parte finalzinha do capítulo 10, ele vai dizer no versículo 32 assim, ó: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que foram tratados, assim tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram, olha que interessante o versículo 34, alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então, uma das marcas da comunidade que está recebendo essa carta é que essa comunidade sofreu perseguição, e isso é basicamente, quase que, digamos assim, o contexto de todas as cartas do Novo Testamento. Estudiosos já disseram, se você não, muitas vezes, compreende corretamente algumas passagens da Bíblia, é porque você não está vivendo o mesmo contexto que eles estavam vivendo, que era um contexto de perseguição. Eles viveram essa perseguição. Segundo o nosso versículo aqui que a gente leu há pouco tempo, versículo 34, eles tiveram os seus bens confiscados. Por causa dessa expressão que o autor usa, muitos, eu creio que estão certos, entendem que o autor está fazendo referência a uma época do imperador Cláudio, onde ele retirou os bens dos judeus e dos cristãos. Naquela época a distinção entre judeu e cristão não era muito clara para as autoridades. Então eles foram expulsos de Roma, lembra disso? Está lá no livro de Atos, capítulo 18, a Priscila e Áquila foram expulsos naquela época também. Então tudo indica que essa comunidade passou por isso, por esse sofrimento, tá? Acontece que, à medida que você vai lendo o texto, você percebe que a comunidade está cansada. É isso que acontece quando o sofrimento bate a nossa porta. Aliás, o sofrimento não bate a porta, Ele derruba a porta, ele invade a nossa vida. Quando ele chega na nossa vida, constantemente, o que acontece é que essa comunidade está desgastada. A imagem que o autor vai usar no capítulo 12 é de um corredor que está correndo e as mãos dele já estão decaídas e os joelhos dele já estão tremendo. Na caminhada com Deus, meus irmãos, nem sempre é fácil. É cansativo às vezes. E essa comunidade que durante um período até reagiu de forma alegre, porque tinha uma perspectiva escatológica muito sólida, Eles sabiam o que estava esperando por eles. Sabendo disso, eles conseguiram reagir corretamente à perda dos seus bens. Mas nem sempre é assim. E aí eles continuam na caminhada e isso começa a demonstrar cansaço. Eles começam a demonstrar algum tipo de fadiga espiritual, cansaço espiritual. Nesse processo de cansaço espiritual, de entender que parece que ser cristão é sinônimo de perder as coisas e de sofrer, muitos começaram a flertar com a ideia de se unir ao judaísmo ou voltar para o judaísmo. E parece que eles estavam entendendo que a volta para o judaísmo seria um caminho interessante, porque ao mesmo tempo em que eles teriam uma vida religiosa conectada com Deus do Antigo Testamento, ainda assim eles iam estar se livrando da perseguição. Era um tipo de solução fantástica. Eu mantenho a minha fé e eu evito a perseguição. Seria fantástico. Tem muita gente que ainda tem essa mentalidade, Eu vou escolher um tipo de vida religiosa que não afete, não me traga algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Mais ou menos essa ideia deles. Porque eu penso assim, pelas exortações que nós encontramos no livro. Por exemplo, o autor vai dizer o seguinte: saia de Jerusalém
E sair de Jerusalém ali não é sair da cidade literalmente de Jerusalém, mas não ficar dependente do sacrifício de Jerusalém. Saia e encare o vitupério. Qual é a imagem lá? Lembra que Cristo, ele vai dizer para a gente no capítulo 13, ele toma essa imagem do dia da expiação, quando o animal ele era sacrificado, e a carcaça desse animal era colocada onde? Fora da cidade. Tá? E o autor pega essa imagem e diz: vocês têm que sair da cidade e ir para um altar que está fora da cidade. Por que ele diz isso? Porque no capítulo 13 ele diz que alguns irmãos estavam indo para Jerusalém na esperança de ter os seus corações fortalecidos pelos sacrifícios. E é nesse ponto que o autor vai dizer: há um altar dentro de Jerusalém e um altar fora de Jerusalém, e esses altares eles se anulam. Na medida que você escolhe um, você deixa o outro. Então não tem como manter os dois. Isso é um indício para a gente de que essa comunidade está querendo manter uma vida religiosa sincrética, onde você junta o sacrifício do judaísmo e Jesus ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo eles querem evitar o quê? O vitupério, a vergonha, ou seja, a passar por algum tipo de constrangimento pela fé que tem. É por isso que ele vai dizer: Jesus saiu da cidade, acompanha ele e participa do seu vitupério, da sua vergonha. Então o que está acontecendo nessa comunidade? É um povo fiel ao Senhor, mas que está cansado e que encontra no sincretismo religioso um caminho de descanso. Qual o problema com tudo isso? É que nesse processo de procurar o sincretismo, na união de judaísmo e cristianismo, a solução para evitar algum tipo de vitupério na sua vida, eles não estavam entendendo que esse procedimento, de certa forma não, claramente estaria, digamos assim, indo de encontro a quem Cristo é. Eles não estavam entendendo que esse passo que eles estavam dando à religião era um passo em que Cristo estava sendo completamente tratado de uma maneira como qualquer outro sacrifício, como os sacrifícios que eram realizados no templo. Por isso que alguns acreditam, e eu creio assim também, que o livro de Hebreus foi escrito antes da destruição do templo no ano 70. Talvez na década de 60 você encontra esse livro sendo escrito para essa comunidade, que estava ainda namorando com essa ideia de entender que podem ter uma vida religiosa, mas eles não tinham entendido uma coisa: as implicações do comportamento em relação a Jesus. Eu vou repetir para vocês. O passo que esses irmãos estavam dando era um passo que na mente deles, eles não tinham ainda a implicação e como isso afetava o entendimento deles sobre quem é Jesus. Disso eu tiro uma aplicação para todos nós essa noite. Qualquer tipo de comportamento que você tem, qualquer tipo de escolha que você faça, você tem que saber qual a implicação disso quando o assunto é a pessoa de Jesus. Eles estavam entendendo que ir lá para o sacrifício no templo de Jerusalém e participar de alguma forma daquele sacrifício era rejeitar Jesus. Simplesmente, na linguagem que ele usa no capítulo 10, pisar no sangue da aliança que o santificou. Rejeitar Jesus. Então, um dos desafios que emergem no livro de Hebreus é esse. Todo comportamento, toda escolha que você faz, você tem que entender no que isso vai afetar o seu entendimento e como você vai estar refletindo a Cristo nessa escolha. Entendo muito isso para mim, porque caso contrário você pode cair no mesmo equívoco desse povo aqui. Então, um autor que é pastor escreve para essa comunidade cansada e percebe que a escolha deles, de certa forma, estava afetando o entendimento deles ou ofuscando o entendimento deles de quem é Jesus. Então ele escreve uma carta onde basicamente você tem dois momentos em termos de gênero.
Primeiro momento, ele dá uma aula. Você pode ler no capítulo 1, vamos lá para o capítulo 1 rapidamente aqui. Aqui eu estou entrando na parte já literária do documento. Ele escreve esse documento aqui. Muitos chamam de carta aos hebreus. Alguns dizem assim, pastor, então é fácil saber, eles eram judeus. Não necessariamente. A palavra hebreu aqui não quer dizer que eles necessariamente eram judeus. Eles poderiam ser gentios que tinham uma vida judaica durante um tempo. Então ninguém sabe. Tudo indica, o que é certo que podemos dizer é: todo esse povo aqui tinha uma vida no judaísmo anteriormente. Isso aqui fica claro, tá? E isso aqui, pastor, é uma carta ou é uma pregação? Fica muito claro no capítulo 13, e ele chama esse documento de palavra de exortação. Essa expressão, palavra de exortação, é uma palavra técnica que era utilizada para as pregações que eram realizadas nas sinagogas. Então, o autor está dizendo que o seu documento, na verdade, não é uma carta, é uma pregação. Então, se você quer aprender um pouco sobre pregação, é o livro de Hebreus. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre pregação, porque é assim, vez por outra, ao longo da história da igreja, a gente vai, os modelos de pregação vão meio que variando de alguma forma, e tem aquela turma que sempre quer idolatrar um método. Tem que ser assim. A pregação tem que ser a leitura do texto e porção do texto. Se for assim, o livro de Hebreus está fora, porque ele não expõe um texto. É uma pregação que parte de onde? Por incrível que pareça, é uma pregação que não parte de um texto. É a pregação que parte de uma situação. Ele olha a situação, ele é o pastor daquele povo, ele quer o melhor daquele povo, ele vê, esse povo precisa ouvir isso. Situação, e diante da situação, eles têm que ouvir isso. Então ele começa a expor. Mas o que é legal, que a gente aprende de Hebreus aqui, é que ele faz uma mescla de instrução e exortação. Instrução e exortação. Observa bem, no versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 14, você tem basicamente, quando você faz análise, dos verbos e tudo mais, geralmente aqui os verbos estão no indicativo. Ou seja, ele está fazendo declarações, asserções. Mas quando nós chegamos no comecinho do capítulo 2, na minha versão, vamos comparar aqui as versões, tá? Na minha versão, a primeira palavra, a primeira expressão, melhor dizendo, do versículo 1 do capítulo 2 é a palavra, expressão por isso. Na sua tem como? Desculpa aí, pessoal, estou viajando aqui. Aqui é atualizado, por essa razão, mesma coisa. Então, essa expressão basicamente está fazendo o quê? Uma conexão com o que ele acabou de ensinar. Então ele tem um momento de aula, e depois que ele dá uma aula, e ele não explica muitos textos, ele vai jogando os textos. É um tipo de cadena que ele joga aqui, versículo 5 até o versículo 12 ali, ele vai colocando vários textos para colocar uma ideia somente. Qual é a ideia? Algumas coisas foram ditas para Jesus que não foram ditas aos anjos. Ok? Deus disse coisas a seu filho que não disse para os anjos. A aula dele é essa, o tema da aula é esse. Ok? Por causa disso, por essa razão, importa que nos apeguemos. Aqui ele muda, aqui ele já começa a exortar. Ele exorta o seu povo, mas toda a exortação dele está ancorada onde? Na sua aula do capítulo 1. Então, uma coisa que o autor de Hebreus nos ensina é que quando você exorta, na hora de exortar, que você tenha uma base para exortar. Já viu a pessoa que só exorta sem dar nenhum tipo de instrução conectada à exortação? É uma pessoa chata. É aquela pessoa que está sempre dizendo: não pode isso, não pode aquilo, faça aquilo outro, e crente que é crente não faz isso, e fica aquelas pregações moralistas o tempo todo. O autor de Hebreus tem exortação para dar, mas a sua exortação está ancorada nas verdades teológicas. Qual é a verdade teológica que está ancorando essa exortação aí?
Deus disse coisas a Jesus e sobre Jesus que não falou para os anjos. Detalhe, nos primeiros versículos do livro, ele já vai dizer que Deus falou de muitas maneiras, de várias formas, não foi isso? Nessa diz aí no versículo 1, capítulo 1. Ele falou de várias maneiras aos pais, pelos profetas e tudo mais. Ok, nos últimos dias ele falou por meio de quem? Do Filho. Ele fala de como Cristo é o comunicador de Deus. Ele fala que os anjos, o que foi dito de Jesus não foi dito dos anjos. Por exemplo, que Jesus ele é idêntico ao Pai, é Deus, ele é o próprio Deus. Isso não é dito dos anjos. Por essa razão, por essa razão importa que nos apeguemos. Que razão? Pelo fato de ele falar e pelo fato de ele ser superior aos anjos. Eu tenho que apegar com mais firmeza. Que tipo de palavra? Olha aqui, as palavras ouvidas. De quem? De Cristo. Por que então o autor está dizendo: escute a Jesus mais do que escute aos anjos? Por que ele está fazendo esse joguinho aqui? Lá na frente, no mesmo capítulo, capítulo 2, ele vai dizer: porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu devido punição, como vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? Observe aqui no versículo 2: há uma mensagem que foi transmitida por quem? Pelos anjos. Que mensagem foi essa? Sabemos pelo livro de Gálatas, sabemos pelo livro de Atos, que quando a lei foi dada ao povo de Israel, foi dada por meio de anjos. Todo aquele arsenal de leis conectadas à figura de Moisés foi trazido pelos anjos. O autor está dizendo: ok, essa palavra dos anjos tornou-se firme? Sim. Tanto é que no capítulo 10 de Hebreus ele vai dizer que se alguém fosse de encontro à palavra de Moisés, o que aconteceu com essa pessoa? Geralmente, quando alguém é contra a lei mosaica, qual era o efeito? Morte. Então a palavra tornou-se firme. Agora, a lógica do autor é mais ou menos o seguinte: muito bem, se uma palavra que foi trazida pelos anjos, que teve como líder o homem Moisés, gerou morte quando ela foi rejeitada, tem como escapar se eu rejeitar a palavra de alguém que é maior do que Moisés e maior do que os anjos? A pergunta dele é: tem como escapar? Fica no passado versículo 2. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, ela foi o que? Anunciada. Inicialmente por quem? Pelo Senhor. Então nós temos aqui dois discursos: o discurso dos anjos e o discurso do Senhor. Enquanto que num havia sim resultado, pessoas morriam. E se você rejeitar Jesus, o que vai acontecer? Certamente, e a argumentação dele, a gente usa, é um estilo muito comum entre os judeus de argumentar, que é um estilo chamado Calva-Homer, que é quando você usa o menor e para o maior. Aquilo que se aplica ao menor, aplica-se ao maior em maior força. Então, se a palavra dada por meio dos anjos e por Moisés tinha realmente efeito, que ele era menor, quanto mais maior. Qual é a lógica do autor? Acordem. E olha como ele é amoroso, olha como ele é pastoral. No versículo 1, ele coloca toda a exortação na primeira do plural, aulinha de português, né? Nós. Se nós negligenciarmos, ou seja, na hora que ele está exortando, ele se coloca no grupo dos exortados. Ele não diz vocês somente, ele se coloca no grupo dos exortados. Se nós, vamos lá. E aí vem o se, né? Toda a versão coloca aqui, versículo 3. Se negligenciarmos, está vendo lá?
Quem estuda um pouco de linguística sabe, e tem uma escola de linguística que eu gosto mais, que é a escola funcional de linguística, tem o seguinte: a linguagem foi feita para comunicar, basicamente. Tá? E uma das maneiras de se comunicar é utilizando o que a gente chama de linguagem ideacional. O que é uma linguagem ideacional? É quando alguém está falando leva você a pensar numa realidade, a conceber alguma coisa. Quando se usa um se daquele ali, ele está te convidando a pensar nessa realidade que não necessariamente é possível, mas é concebível. Guarda isso no coração. Há uma distinção do que é possível e do que é concebível. Vou tirar aqui do texto e dar outro exemplo para vocês. Lembra de Gálatas, quando Paulo vai dizer assim, se um anjo do céu vier e pregar o evangelho, que seja anátema. Ok. Isso é possível? Eu vou adiantar a resposta para você ficar constrangido. Não é. Porque o anjo lá, ele é qualificado como sendo celestial. Um anjo celestial, um anjo de Deus, não vai pregar o evangelho. Mas Paulo lança a mão dessa ideia para você o quê? Imagina isso. Imagina um anjo. A ideia é mais ou menos o seguinte: não interessa quem venha pregar. Se pregou outro evangelho, é anátema. Não, mas ele é uma pessoa especial. Não interessa. Se for um anjo de Deus. Não, mas isso não é possível. Mas é concebível. Entenderam a diferença entre possível e concebível? Por que isso é importante? Aqui eu vou entrar num outro momento aqui da minha palestra, dentro do livro de Hebreus, que vai ajudar muito a você entender amanhã na minha última palavra. Quando o autor, olha como é que ele vem fazendo essa pregação. Ele ensina, depois ele faz o quê? Diante do ensino dele, ele exorta. Depois que ele exorta, ele faz uma advertência. Então, vamos lá, instrução, aí depois vem exortação e depois vem advertência. Ele dá uma aula, depois, como bom professor, ele não só quer que você saiba, ele mexe com você, ele te dá uma exortação, mas no meio da exortação ele joga uma advertência. O que é uma advertência? Uma advertência é uma palavra de alerta, que trabalha com o quê? Com o concebível e não com o... Vou abrir aqui para você dar um tempo para você responder. A advertência não trabalha com outra coisa senão com o concebível e não com o possível. Esse é o problema de muita gente quando lida com advertência. Quando alguém lê uma advertência na Bíblia, às vezes acha que a pessoa está sendo acusada de alguma coisa. Quando ele diz, por exemplo, como é que você pode escapar se negligenciar tão grande salvação? Como é que alguns poderiam reagir a isso? Você está dizendo que a gente pode perder a salvação? É isso que você está dizendo? O autor está dizendo, não, querido, eu não estou falando contra você, não. Eu estou fazendo uma advertência. E quando eu faço uma advertência, um alerta, eu estou esperando que você faça o quê? Tome isso em termos de concepção e mude o seu caminho. Vou dar outro exemplo. Digamos que alguém aqui que trabalha na parte aqui do que ninguém vê, parte técnica aqui, descubra um fio desencapado e coloca uma placa dizendo, cuidado, fio desencapado. Isso é uma advertência. Ok? E quem coloca a placa lá, espera que quem leia não toque, não. Quem coloca a placa já está pensando no melhor das pessoas, não? Ou está pensando no pior? Claro que está pensando no melhor. Eles vão ver a placa e eles não vão tocar no fio. Não é assim que vocês pensam, não? Porque se eles soubessem que ia tocar no fio, não colocaria a placa. A placa, ele está certo de que, ao ver a placa, ao ver a advertência, eles vão seguir o caminho. Eles vão conceber e não vão tocar no fio. Agora, não é estranho alguém chegar para o irmão que colocou a placa e dizer assim,
O irmão está achando que eu sou suicida, né? O irmão está achando que eu gosto de pegar em fio? Não, meu irmão. Quando eu coloquei advertência, eu estava certo, eu estava esperando o melhor de você. Quando o autor diz como nós vamos escapar, ele não está esperando o pior, ele está esperando o melhor. Tanto é que ele coloca no plural, como nós escaparemos. A resposta é: se nós negligenciarmos, não escaparemos. Ele está dizendo que nós não vamos escapar? Não. Entendeu? Eu dei um bom na cabeça de vocês aqui. Quando ele diz assim, como nós vamos escapar se negligenciarmos sobre a salvação? Qual a resposta? Tem escapatória se eu negligenciar? Não tem escapatória. Como não tem escapatória se você negligenciar, a placa, o choque vai vir. Mas quando ele diz isso, ele espera o melhor. Ele sabe então que vai acontecer o quê? Que as pessoas vão, rapaz, é verdade. É verdade que a gente está dando mais atenção às coisas de Moisés e dos anjos do que de Jesus. É verdade que nós estamos deixando de ouvir o Senhor para ouvir os anjos, sendo que Ele é superior. É verdade. Então a exortação segue uma advertência. Vamos para outra passagem aqui, para ver se vocês entendem o que eu estou querendo colocar. Então, só antes de ir para essa passagem, então vamos tentar pegar a dinâmica do autor. Ele dá uma aula, depois ele exorta, depois ele adverte, e depois ele volta da aula, e em cima dessa aula ele exorta e adverte. Ele volta da aula, exorta e adverte, e ele volta da aula e exorta. 5 vezes. São 5 blocos de exortação e advertência, e no meio disso uma aula só. Imagina que você pegasse todo o livro de Hebreus e colocasse na parede aqui, ó, e dividisse em primeiro bloco em instrução, exortação, exortação. Tirasse todas as exortações, só ficaria instrução. Era uma aula só, assim, ó. Entendeu? Que fosse uma aula só, continuando. Já as exortações, se você tirasse toda a instrução e ficasse só as exortações, o que você ia ter? Você ia ter basicamente uma exortação só. Quer ver? Primeira exortação, capítulo 2, versículo 1. O que eu tenho que fazer aqui nessa exortação? Eu tenho que dar atenção ao que Cristo fala. Concorda comigo? Capítulo 3, versículo 1. Eu tenho que fixar meus pensamentos em quem? 3, versículo 1. Em Jesus. Ok? Amanhã a gente vai falar do capítulo 6, mas eu vou adiantar para vocês. Capítulo 6, versículo 1. Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para onde? Para a maturidade, ou talvez aqui bem para o que é perfeito. A palavra fica melhor. Deixemos levar para o que é perfeito. A gente sabe que, vai falar um pouco amanhã, que a palavra perfeição no livro de Hebreus tem uma realidade teológica muito grande, que quer dizer, aproveite do que Cristo realizou. É isso que perfeição quer dizer na Bíblia, no livro de Hebreus. Perfeição no livro de Hebreus quer dizer ausência de erro, porque senão, é por isso que alguns têm dificuldade quando palavras como Jesus foi aperfeiçoado. Como assim? Ele tinha erro? Não. No capítulo 6, versículo 1, a exortação é muito parecida com o 2, 1, 3, 1. E qual é a exortação? Escute Jesus. 3, 1, olhe para Jesus. 6, 1, desfrute do que Jesus realizou. Capítulo 10. A exortação. Versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu, isto é seu corpo. Temos, pois, grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos de quem? De Deus, com coração sincero. Capítulo 10. Aproxime-se de Deus, porque Jesus abriu
o caminho para o Santo dos Santos. Capítulo 12. Versículo 25. Então vamos ler versículo, deixa eu ver aqui. Vamos pegar o versículo 24 e para pegar o contexto, pegar o 25. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Temos dois sangues falando aqui. O sangue de Abel pede por justiça, não é isso? Como o sangue de toda pessoa que é assassinada. Ok? Eu não vou entrar nesse mérito de pena capital ou não, mas na Bíblia, meu brother, é difícil você defender uma coisa diferente do que isso, tá? Se alguém tem o seu sangue derramado, aquele sangue fica gritando, dizendo: derrame o sangue de quem derramou o meu. É isso que o sangue de Abel dizia: derrama o sangue de Caim. O que o sangue de Cristo diz? Que tudo está perdoado. E aí ele vai dizer: cuidado, não rejeite aquele que fala. Em outras palavras, está dizendo: escute o sangue de Cristo. Lembra muito do capítulo 6. Em todos os blocos de exortação, o autor é sempre o mesmo. Olha para Jesus, escuta Jesus, olha para o que ele fez, escuta o sangue dele. Em todas as exortações, ele está direcionando o seu povo para Cristo. Por quê? Porque na sua caminhada de sofrimento, eles começaram a flertar com a ideia de ir para o judaísmo. E isso era uma rejeição aberta da pessoa de Jesus. Eles precisavam entender melhor quem é Jesus. É por isso que ao longo de toda a carta pregação, do autor aqui, ele vem falando basicamente o tema, o assunto de toda essa carta, toda essa pregação, nada mais é do que Jesus e a sua superioridade. Ele é superior a Moisés, ele é superior a Josué. O descanso que ele dá não é o descanso que Josué deu na terra prometida. Aquele descanso não chega aos pés do descanso que Cristo nos dá. Moisés, sendo fiel, ele vai dizer no capítulo 3, ele era fiel, ele não entrou na terra. A fidelidade dele não mudou o povo. Ele é superior ao sacrifício do Antigo Testamento, que eram repetidos. Ele é superior ao sumo sacerdote, porque ele é de uma ordem superior, capítulo 7. Ele é da ordem de Melquisedeque. Ele não é dos levitas, ele é de uma ordem superior. Sempre mostrando a superioridade de Cristo. Vamos lá para o capítulo 3, rapidamente, não esse voo aqui em Hebreus. Olha o que ele vai dizer comparando aqui Jesus com Moisés. Qual o ponto aqui do capítulo 3? O povo de Israel, ao, digamos assim, estarem ali perto de entrar na terra, eles não deram ouvidos ao Senhor. O pecado desse povo é um pecado de coração. O autor vai deixar bem claro que o problema do povo de Israel é um problema de incredulidade, e incredulidade é um problema de coração. Ok? Basicamente é isso. O que ele vai fazer aqui? Olha que interessante. Depois de falar de Moisés, ele vai dizer que, versículo 2: ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel. Na minha versão tem em toda a casa de Deus. Aqui tem em toda a casa de Deus. Pode continuar aí no versículo 3. Jesus da vida tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pode continuar. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo. Então Moisés estava
na casa, e pelo contexto sabe que casa é o povo de Deus, ele fazia parte do povo de Deus, ele era servo. Mas continua o outro versículo, por favor. Cristo, porém, não como servo, mas como filho, e não em toda a casa, mas em sua casa. Ou uma outra tradução poderia ser sobre a casa. O que eu estou dizendo é: Jesus não é parte do povo como Moisés era, ele está acima do povo, porque ele está acima da casa. Jesus não era só um servo, ele é o próprio filho. E diante disso, então, ele pergunta, olha que pergunta interessante que ele faz nos versículos 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? E foi que se rebelou lá, no tempo do Antigo Testamento, lá antes de entrar na terra? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de quem? A fidelidade de Moisés não garantiu nada, nem a entrada dele e nem a entrada do povo. Olha como esse pastor está mexendo com as suas ovelhas. Vocês estão confiando em Moisés? É isso. Moisés tem um papel, como a gente acabou de ler em outros versículos anteriores, ele testemunha, mas o próprio Moisés não resolve nada. Em Jesus, a fidelidade dele é outra coisa. Pedro 4, por exemplo, vai dizer que nós adentramos ao descanso de Deus. Então, qual o ponto aqui? Jesus é superior aos anjos, capítulo 1. Não é isso que a gente acabou de ver, capítulo 2. Ele é superior a Moisés. Ele não está na casa e nem é servo, ele é filho e está sobre a casa. Ele é superior a Josué, capítulo 4 vai dizer isso. Vou passar um pouquinho aqui rapidamente. Ele vai citar várias vezes o Salmo 95, e ele vai dizer bem aqui assim, versículo 7 do capítulo 4. Determinando certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois de quê? Depois de entrar na terra. Lembra que a terra era chamada de terra do descanso. Eles entraram na terra do descanso. Aí estava Davi aonde? Na terra do descanso, ok? Então vocês estão acordados, né? Segundo, antes quando está declarado, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, pode continuar. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, ele não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O ponto do autor é: por que Josué não deu descanso? Porque Davi, que estava na terra do descanso, esperava um descanso. E quem dá esse descanso? Jesus. O ponto do autor é sempre: você está gostando de Moisés, de Josué? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: tudo que aconteceu antes apontava para ele, meu filho. Os anjos falaram dele, Moisés, Josué. Aí vem os sacerdotes que sacrificavam todos os dias. E o ponto do autor de Hebreus qual é? Se está repetindo, é porque não é eficaz. Porque se fosse eficaz, era feito de uma vez só. E ele vai dizer: o sacrifício de Cristo, diferente dos sacrifícios que vocês estão querendo procurar força, é de uma vez só. É eficaz. E não somente isso, esse sacrifício, ele afeta o nosso coração. Ele vai dizer no capítulo 10. Ele purifica a nossa consciência. O sacrifício de Cristo é eficaz. Como é que você pode então ficar indo para o templo, se agarrando ao sacrifício animal que apontava para Jesus? Sabe o que acontece? Quando alguém vai para o judaísmo, tem outras igrejas nesse vídeo que não estão para o judaísmo, né? Tem um monte de coisa para dentro do Antigo Testamento, é chofar, um monte de coisa que o pessoal traz para a igreja, querem trazer as coisas do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É interessante, mas observa, na hora em que eu vou para o Antigo e trato tem que trazer as práticas do Antigo para cá,
eu nego tanto as práticas como Jesus. Porque as práticas apontam para quem? Para Jesus. E se eu volto para lá e rejeito Jesus, eu fico sem a prática e sem Jesus ao mesmo tempo. Não faz sentido. Toda a luta desse pastor, diante das suas ovelhas que estavam sofrendo algum nível de desânimo, algum nível de cansaço, porque a vida cristã cansa. Em todas as realidades históricas do cristianismo, sim, a vida cristã, a fidelidade pode gerar algum nível de cansaço na gente. A pergunta que a gente tem que fazer é: o que alguém que está cansado, e pode ser o seu caso, cansado de ter uma vida marcada pela fidelidade, e essa fidelidade está resultando em perseguição, em perdas constantes, o que essa pessoa precisa ouvir? Aliás, o que geralmente acontece quando a pessoa começa a cansar da vida com Deus? Ele cansa de Deus. Mas tem pessoas que não querem deixar a vida religiosa. Eles querem optar por algum tipo de vida com Deus sem o preço para pagar. Entendeu? Mais ou menos assim. Tipo, sexo sem casamento. Você quer ter o bônus e não quer ter o bônus. Entendeu? Mais ou menos isso. Tem gente que quer ter uma vida com Deus, vai ter uma vida light, assim, uma vida em que, sabe, marcada por uma constante, onde não tem muitos problemas, está tudo bem, e optam por um tipo de expressão religiosa que te dá conforto, por várias razões. Uma delas pode ser o cansaço mesmo. Mas o problema é que pode ser esse grupo aqui do primeiro século. Pode ser cada um de nós hoje aqui em Natal, em qualquer região do Brasil. É que todas as vezes que a nossa vida começa a ficar cansativa e a gente começa então a querer reformular a nossa vida religiosa para que tenhamos uma vida com Deus sem problemas, a gente com certeza vai estar diminuindo o nosso entendimento e a glória de Jesus Cristo. Para todos aqueles que estão desanimados e querem optar por uma religiosidade light, todos precisam ouvir a mesma coisa: ouvir de Cristo, entender quem Ele é, entender da sua glória, que não tem como rejeitá-lo e não ser condenado. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação que foi anunciada por Jesus? Não tem escapatória. Se você negligencia Jesus, não tem escapatória. Você está falando de perder salvação? Não. Eu estou falando que se você é um cristão e escuta isso, você vai dizer: então não vou negligenciar mais, então vou dar ouvidos. Capítulo 2, versículo 1. Então eu vou olhar para Ele. Capítulo 3, versículo 1. Eu vou desfrutar do que Ele fez. Capítulo 6, versículo 1. Eu vou adentrar ao Santo dos Santos. Capítulo 10, 19 em diante. Eu vou ouvir o sangue que perdoa. Capítulo 12, versículo 5. Eu não vou negligenciar o sangue que está dizendo para mim: você está perdoado. Eu não vou negligenciar o sangue que perdoa, a voz que anuncia a salvação. Toda a comunidade, todo povo, todo indivíduo passa por momentos em que a fidelidade passa a ser questionada, onde você pode se perguntar: será que vale a pena mesmo esse negócio? Né? Quando eu faço encontros com os casais da minha igreja, ou alguns casamentos que eu faço, eu gosto muito de citar Lutero. Tem uma passagem na obra de Lutero que ele fala de casamento, né? Ele vai dizer sobre, principalmente falando de homens cuidando dos seus filhos. E ele vai dizer: olha, não faz muito sentido. E Lutero, você sabe, quem já leu um pouquinho de Lutero sabe que Lutero tinha uma boca mais ou menos desse tamanho, né?
cabeça, a palavra que ele usava, tinha que ser uma boa posição mesmo. E Lutero vai dizer assim: olha, se você só ouvir a prostituta razão, é assim que ele fala, né? Não vai fazer sentido nenhum você casar. Cuidar de menino. Faz sentido cuidar de menino? Não faz sentido nenhum. Né? Não faz. É trabalhoso, né? É um negócio complicado. Atrapalha a sua agenda. Muda o seu status. Talvez para pior, para a pessoa indesejável. Você recebia mais convites antigamente quando não tinha filho, né? Agora tem meninas, não, porque tem 2 meninas, né? Tem menina não fecha. Aí não convida. Antigamente a rede social era muito mais intensa. Agora você tem filho, inventou esse negócio aí. O que o Lutero vai dizer? A luz da fé faz todo sentido. Faz todo sentido limpar a fralda suja, Lutero queria. Essa palavra que ele usa. Faz sentido porque é um privilégio que Deus está te dando de você poder cuidar da criatura dele. Ele está te dando a criatura dele, te dando a honra de cuidar de uma criatura dele. Por isso, quando minha mulher, quando meu filho está cheio de cocô, ela diz: eu te dou a honra de cuidar da criatura de Deus. Mas é isso. O que acontece é que na nossa vida vai haver um momento que a gente pode raciocinar como o primeiro público do autor de Hebreus. Parece que não vale a pena. E aí você começa a querer encontrar forças fora de Jesus. Olha que cena terrível. Capítulo 13, para a gente fechar aqui. Capítulo 13. Versículo 9. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração, vou ler aqui, porquanto que vale estar o coração confirmado com graça, e não com o que? Alimento. Na NVI tem: é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não pelo alimento. Que alimento é esse? Alimentos sacrificiais. Porque o contexto aqui é Jerusalém. O que está acontecendo? Quando essas pessoas que estavam começando a ficar cansadas, elas começaram a querer procurar força fora de Jesus, fora dele. Pode ser que a gente passe por isso. E quando passarmos por isso, o que nós vamos precisar ouvir é sobre ele, sobre quem ele é. Todo servo de Cristo, todo aquele que um dia entendeu o Evangelho e foi apresentado as verdades eternas do Evangelho, quando escuta falar de Jesus, não tem como o coração da gente não mexer. Não tem como. Precisamos ouvir falar sobre quem ele é. Eu estou pregando na minha igreja em Isaías. Eu acho interessante quando o profeta, na segunda parte do livro, vai falar para o povo, profeticamente falando para o povo que vai para o exílio babilônico. E aí o profeta diz: Deus vai dizer, console meu povo. E a palavra consolar lá não é a ideia de passar a mão na cabeça, não. Tem a ideia de consolar, de pastoralizar alguém. Consolar na Bíblia dá mais para você pegar a pessoa e fazer assim, ó. Anima, dá força de colocar concreto na vida, entendeu? Dá força, fortalece as pessoas. O que ele faz para fortalecer as pessoas? Leia o capítulo 40 de Isaías. As perguntas que Deus faz. Ele vai dizer: a quem vocês vão comparar comigo? Com quem vocês vão comparar? Com esses deuses falsos que não sabem nem do futuro? Lá em Isaías, para dar força para o povo, o profeta tinha que falar sobre, sabe o que? Sobre Deus. Para um povo que está desanimado, Hebreus, eles precisavam ouvir sobre Jesus, que é Deus.
há uma ilusão, tanto em quem aconselha como em quem é aconselhado, mais do que em quem aconselha, de que quando eu estou diante de um problema, eu tenho necessariamente que lidar com aquele problema e resolver o problema, porque muitas vezes eu não vou. Eu tenho que ver aquele problema à luz do Evangelho e falar de Cristo para aquela pessoa. Um cristão mesmo, quando ele escuta de Jesus, ele se anima. Quando ele escuta perguntas do tipo: como nós vamos escapar, pessoal? Como nós vamos escapar? Alerta, a luz acende. Capítulo 4, para a gente. Já prometi terminar quantas vezes? 2 vezes já? Já prometi terminar alguma vez já? Não, né? Vocês estão aqui? Não, né? Hã? Uma vez, né? Olha, um texto que geralmente é mal aplicado. Isso aqui é uma advertência, tá? Capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É interessante como algumas pessoas podem voltar no mundo de doce que já é interessante como algumas pessoas querem fazer essa ideia de tricotomia, esse negócio de que o homem é corpo, alma e espírito, e os versículos. É muito estranho, porque a ideia de que a palavra de Deus divide o que já é dividido faz sentido, né? Olha, eu dou uma faca aqui, dá uma olhada, aquela corta que já está cortada. Faz sentido. Então, a palavra de Deus é poderosa porque ela divide o que nós não conseguimos dividir: alma, espírito, juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. Ela continua essa 13. E a galera fica aqui e pula. E não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar. Por que não prestar conta? Não prestar conta não é com o nosso patrão, não é com o nosso amigo, que a gente pode falar, a gente desconfia que ele tem uma coisa errada. A gente vai prestar conta com quem tem uma espada, que tem acesso onde nem você tem acesso. Isso é a palavra de advertência, para fomentar e agitar o seu desejo. Assim, peraí, eu vou ter que prestar conta. Vai ter que prestar conta. Então, que tal você descansar naquele que perdoa? Meus irmãos, todas as crises que nós tivermos, seja de tristeza profunda, seja de desânimo, de apatia, todas elas devem passar por uma contemplação de quem Cristo é. Na minha igreja, quando alguém quer ser membro da minha igreja, nós passamos por algumas etapas. A primeira etapa é falar comigo. Eu vou lá na minha casa, eu tenho meu escritório, a pessoa senta e a gente conversa. De vez por outra eu faço a seguinte pergunta: quem é Jesus? Irmãos, é triste. É triste você ver o exemplo de Jesus. Jesus é tudo para mim. Ok. Jesus é um amigo. E aí começa a falar de Jesus com qualificações que podem ser aplicadas a outra pessoa. Jesus é amigo. Mas eu tenho outros amigos também. Eu posso chamar outras pessoas de amigo. Mas por que não falar daquilo que só Jesus é? Deus, Salvador, Perdoador, sumo sacerdote perfeito, aquele que é tanto a oferta como o ofertante de um sacrifício perfeito. As pessoas têm cada vez mais ido para a igreja, talvez se encontrar com alguma coisa que não Jesus. E aí eu digo assim: eu vou te dar uma oportunidade de falar de Jesus por 10 minutos,
Eu sei que é pouco, a gente precisaria do dia inteiro só para falar do que Ele é, sem se aprofundar, só dizer que Ele é o alfa e o ômega, que os olhos deles nem chamam, que Ele virá no cavalo branco em perfeição e julgamento, que Ele é juiz, que Ele é sacerdote, que Ele é oferta, que Ele é o filho de Davi, que Ele é o Messias prometido, o filho da mulher, o que pisou na cabeça da serpente, o apóstolo, capítulo 3, versículo 1 aqui do nosso texto, o caminho, a vida. Ele é Deus. Para uma comunidade desanimada, ela precisa ouvir o que todos nós precisamos ouvir todos os dias. Ouvir de Jesus, quem Ele é, o que Ele fez. Só assim o nosso coração vai estar restaurado. Ouvir do sangue que perdoa. Quantas pessoas hoje estão arrasadas porque ficam olhando para o seu problema o tempo todo, para os seus pecados o tempo todo, e esse olhar não passa pela cruz, que gera o perdão e a adoração. Eu não sei quem é você, nem o seu nome, nem como você está, mas eu tenho certeza, não somente pelo livro de Hebreus, mas por qualquer outro livro da Escritura, que você precisa ouvir mais de Jesus, se aproximar mais dele. Eu tenho 3 filhos, como eu falei no começo, um de 16, um de 8 e um de 2. O de 16 foi batizado, mas no meu dia a dia, a minha grande luta com meu filho eu não vejo brilho no olhar quando ele fala de Cristo. Não estou dizendo que não é salvo não, mas eu questiono ele. Você questiona, você fala de Jesus, você abre a Bíblia, mas eu não vejo promessa, eu não vejo um brilho no olhar. Porque todo cristão, quando fala de Cristo, né, é o nosso Senhor, é a nossa vida. E aí essa turma começou a procurar uma religiosidade de um Jesus opaco, sem brilho, onde não é respeitado devidamente. Seja qual for a igreja que você esteja, seja qual for o lugar que você esteja, se Jesus não é tratado, respeitado, adorado, considerado, falado, essa é uma religiosidade tranquila que o autor de Hebreus está combatendo. Tem um amigo que foi para São Paulo há pouco tempo, foi uma igreja de um pastor lá, mega ultra power conhecido, né? E ele disse: pastor, eu consegui entrar na igreja, ouvir todos os cânticos, ouvir toda a pregação, e em nenhum momento eu ouvi algo sobre Cristo. Diante da realidade desse povo, como alguns pastores reagiriam a uma comunidade desanimada? Gente, vamos lá, gente. Assim, é tipo assim, animador de plateia, Silvio Santos, né? O pastor Silvio Santos fica animando a galera. Vamos lá, gente, a vida cristã. O autor de Hebreus dá uma aula de teologia, seguida de exortação e seguida de um alerta. Se você não der atenção a isso aqui, você vai prestar contas com aquele que tem uma espada de 2 gumes. Uma boa pregação tem aula, tem exortação e tem advertência. Se você rejeitar Jesus, não há escapatória. Que essas verdades enchem o nosso coração e gerem em nós uma adoração genuína. Vamos orar?